aí, meus queridos, minhas queridas, aqui é o professor Fernando, do canal História Fácil, e hoje inicio mais uma nova playlist aqui no nosso canal. A playlist considerada História Moderna, onde iremos falar um pouco de Renascimento, expansão mais comercial, Contra-Reforma, povos pré-colombianos, história da América. Essa playlist tem muito que ajudar você que está estudando. Mas antes de começar esse vídeo, começar a explicar esse conteúdo, gostaria que você desse aqui o seu like, inscrevesse aqui no canal e, é claro, compartilhar se o canal crescer. E se você puder, dar aquela ajuda marota aqui no canal, fazendo seu Pix, ajude historiafácil@gmail.com, ou seguir eu lá no Discord, História Fácil com o Professor Fernando, no Twitch, MS Pro Fernando, no Instagram, História Fácil Professor Fernando, e no Facebook, História Fácil com o Professor Fernando. Mas não esqueça, inscreva-se aqui, compartilhe. Aqui é o Professor Fernando, no canal História Fácil, iniciando uma nova playlist para você. Vamos para essa nova playlist? É agora! Bem, galerinha, vamos falar de quem então? Vamos falar de história moderna, a chamada modernidade. Quando falamos de modernidade, podemos lembrar muito bem que essa modernidade é nada mais nada menos que marcada por um conjunto de transformações políticas, sociais e específicas. Podemos falar que a história moderna está marcada dentro do contexto da crise do feudalismo. Crise essa que você viu aqui nos vídeos aqui no canal, que estão vinculados à peste negra, à fome e às guerras, às revoltas camponesas. Mas essa crise geral também possibilitou a formação das chamadas monarquias nacionais. Mas podemos falar que nessa surgimento dessa modernidade não tem um período então de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Esse período de transição da Idade Média para a Moderna será marcada por uma sociedade estamental dividida em 3 estados, primeiro, segundo e terceiro estado, a ascensão social de uma nova classe social, que no caso é a burguesia. Teremos então o papel do rei com poder centralizado, naquela ideia de estado absolutista, uma prática econômica vinculada ao comércio marítimo chamado mercantilismo, a crise da cristandade nesse momento com a reforma protestante, e a reação da Igreja Católica em relação a essa crise, o movimento contra a reforma, e o chamado que? Renascimento cultural. Tudo isso vai ocorrer nesse contexto da chamada Idade Moderna. E podemos falar, alguns historiadores, que a Idade Moderna também serve de um momento de transição, de transformação, de mudanças políticas sociais. Ok? Tá, com isso, podemos afirmar que nesse contexto, com essa crise do feudalismo e expansão pré-capitalista ou mercantilista, por que pré-capitalista ou mercantilista? Porque o mercantilismo vai servir de um meio de acumulação primitiva de capital, de acúmulos de riquezas, no qual a burguesia vai ser responsável por essa expansão comercial e, é claro, desejosa pela limitação do poder da igreja. Igreja é essa que é a Igreja Católica, que condena a figura da usura. E o que um capitalista mais gosta? É acumular bens, não poupar, não querer dar satisfação do que vai fazer na economia. Diante disso, podemos falar que esse Estado que está se formando nessa moralidade, esse Estado absolutista, tem como base, é claro, quem? Observa aqui, tem como base o camponês que é submisso ao rei, que é responsável em pagar impostos ao rei, onde esse camponês também é responsável por pagar impostos para a igreja e para os nobres feudais, estes que mantêm a sustentação política do rei. Mas eu tenho um artesão que paga impostos para o rei juntamente com a burguesia, que mesmo em pagando impostos, ele dá apoio político, financeiro e econômico para esse rei. Em contrapartida, esse rei sustenta a igreja e o Estado para defender o quê? Os seus interesses. Essa é a figura do Estado absolutista. Então podemos falar que nesse Estado absolutista eu tenho a aliança entre o rei e a burguesia. Burguesia é essa que vai financiar esse Estado burocrático e estruturar ele e manter a criação do chamado Estado Nacional. Também é função do rei fazer a unificação política e administração do reino através da unificação das leis, de unidades monetárias, de sistemas de pesos e medidas, contratação de funcionários públicos. Tudo isso para mostrar aqui que nós chamamos de monarquia nacional.
Podemos então fechar e concluir que o absolutismo monárquico que está se formando, ele tem um poder. E esse poder é um poder real, hereditário, divino, absoluto e centralizado. Mas aí você pode estar se perguntando: professor, como é que as pessoas vão aceitar esse rei sem reclamar, sem discutir? Simplesmente vai surgir teóricos, pensadores, que irá defender esse Estado absolutista. Mas isso é assunto do próximo vídeo de História Moderna. Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. Fui!